E hoje, gente, sejam todos bem-vindos. Meu Deus do céu, já chegamos na 11ª, que emoção! Não é? Tá até tremendo de emocionado que você está, Tô Will. tremenda. Não achei que ia muito De não, Will. emocionada. Vambora, Porque, vamos poxa, ir. não é toda hora que você traz uma pessoa assim tão importante, né? Também, com certeza, Tomara Will. que a Hoje é um gente dia consiga incrível. gravar direitinho. Você tá me ouvindo bem, É Daíra? verdade. Eu estou. Tá, gente, o som Tá, para vocês estão bem? Fala aí alguma tá coisa aí, bom. pode escrever no chat aí, eu aumentei o meu aqui. Gente, hoje é Giovana. a nossa, ela já entrou já, tá bom? Ei! Agora ela entra, Ângela, só um momento, a gente vai ainda, né, fazer aquela resenha aqui rapidinho. E deixar ela Primeiro, falar, né? deixar ela assustada primeiro, com a nossa ignorância. Tadinha. Exatamente. Não corre não, Giovânia, fica aí. Ela vai Gente, falar, hoje é a nossa o que primeira. eu vou fazer aqui? Onde eu me meti? Não é? Mas vai ser legal. Nossa primeira live com uma Sim. mestra, gente. Olha, ela é mestra, ela é poeta, ela é escritora. Tá? Não, eu tive que escrever aqui, gente. Ela é membro da Academia Internacional Poetrix. Me corrija, viu, Giovana, se eu estiver errado. Verdade. Gente, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui porque o currículo da Giovânia, ele é extenso, entendeu? O histórico dessa mulher, ela dá uma live inteira só falando. O que é isso, mulher? Só do O que histórico acontece? dela. A hora que acabar a live, eu vou deixar toda a descrição ali, todo esse histórico escrito lá, tá bom? Na verdade, eu tô até nervoso, porque eu tinha muita dificuldade, né, quando eu estava no ensino fundamental, porque eu tinha que ler um livro a cada bimestre, né, era obrigado a ler. É verdade. E da coleção Vagalume, não sei se a Giovânia vai lembrar, né? E o mais famoso que é o Escaravelho do Diabo e tal. Só que era ruim porque eu não pegava sempre os livros legais, né? Porque como meu nome é com W e a escolha, porque a professora Ixi. chamava, para organizar, a professora chamava por ordem alfabética, né? E eu sempre era o Coitado. último. Então eu sempre pegava os piores livros, os que tinham mais texto e menos figura. Ó, antes de subir você, Giovana, só mais um pouquinho, aguenta aí, né? A gente vai fazer algumas perguntas aqui introdutórias, tá bom? Depois deixar o microfone aqui para você, certo? Falar, né? Deixar livre para você falar aí das suas literaturas, da sua poesia, né? Do seu livro, Flor de Algodão, não é verdade? Eu li ali a apresentação da Diana Pilate, gente, que ilustração, né? Então ela ilustra ali com belas, lindíssimas palavras, né? Uma ideia da apresentação do seu livro, né? Que foi lançado agora em fevereiro, não é isso? Olá, gente, boa noite. Boa noite, Giovana. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, sentindo uma vibe muito boa, né? Energia boa que vocês passam. Essa mediação que fez entre nós foi o Emanuel Carvalho, né? Foi, sim. O Emanuel Carvalho, até agradecer a ele, né? Essa honra, porque ele é uma pessoa assim, muito engajada culturalmente, ele adora, né? Isso é muito importante. E são pessoas raras, né, Daiane? Hoje em dia, Verdade, pessoas Giovana. que vai passando, né, o bastão para o outro, né? Muito bom. Bem, quer dizer assim que eu estou muito feliz mesmo, né? Eu adoro falar de literatura, né? E principalmente nesses dias tão áridos, né? Que nós estamos vivendo ainda. Eu acredito, né? Nós estamos saindo dessa pandemia, né? Sim. Graças a Deus está passando essa pandemia, já estamos podendo tirar um pouco a máscara. E também assim, estamos vivendo, infelizmente, uma guerra, né, cruel, terrível. Guerras são sempre cruéis, como a Ucrânia e a Rússia. E estamos aqui nós três para falar de poesia, para falar de literatura, de alegria, de afeto, né? Sim. E essa conexão que a internet permite, né? Porque eu aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu em Uruaçu, Goiás, mulher. Um lugarzinho de 45 mil habitantes.
O Will lá. Coisa maravilhosa. Eu não conheço São ainda, mas Paulo. quando eu for aí que eu vim de viajar baratinho, eu acho que eu vou parar aí. Sim, fala com esse menino aí, porque ele faz falar com ele pacote depois. baratinho pra nós aí, gente. A internet dele tá ruim, gente. Ele vai ficar entrando e saindo, mas vai dar certo. Mas eu acredito que quando salva, aí volta ao normal, Isso. né? Sim. Então, assim, agradecer demais ao convite seu, Daiane, né? E dele. E vamos aqui para falar de literatura. Que agradece. Primeiro, essa história de ter medo ele falando de medo de professor de português, é aquele professor ainda, aquela figura, aquele professor pura gramática, né? O gramatiqueiro, né? Uhum. Mas hoje a gente vê essa coisa muito da literatura efervescente nas aulas de língua portuguesa. Isso é muito gostoso, né? Porque a língua ela é viva, e é através da linguagem que a gente se comunica, né? Que a gente cria pontos. Então a gente tem mais aqui que amar. Mas você me falou aqui que gostaria de saber como o livro foi construído, não é isso? Justamente, isso. Né? Onde pode encontrar. Faça a obra. E também você falou da Live Mix Brasil, né? Que é um canal que eu tenho. Ah, que vocês, legal. né? Já estou te seguindo lá. Fica o convite também, gente. Eu já me inscrevi no canal de vocês. Sim. E também sobre a academia, né? Internacional Poetrix. O que é isso, né? Depois você pode falar. Sim, falar o que é Poetrix, o que é academia. E também, eu não falei para você, mas também eu faço uns livros cartoneiros, que é bem interessante. Que eu vou explicar depois da ordem, né? Fica melhor, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque ajeita eu tô... aí, mulher. E nós tá ficando tonta aí com você. Vai pegar o labirintite, aí. Né? Nós cai aqui, pode não. Sim. Tá joia. Bem, a questão da literatura, assim, eu sempre fui apaixonada desde criança, né? E eu sempre coloco nas entrevistas que foi a influência do meu avô, que gostava muito de contar histórias, e naquele simples ato que ele contava tão assim, apaixonado, sem nenhuma intenção didática, mas ele foi me influenciando, né? E a partir daí eu tive um desejo enorme de ler, aprender a ler para poder exatamente saber o que aqueles livros grandes dele, cheios de letra, tinha, porque eu só via letras. Porque ele passava, eu sempre digo isso, ele passava tarde numa rede lá no sítio do Velame, que é aqui em Baraunas, que inclusive dia 4, eu estou viajando para lá, porque eu quero resgatar essas memórias, quero fotografar. Que legal. E ele passava, um sítio que tem lá, o Velame, e na época, assim, nos anos 70, era a economia, né, ativa, era o algodão. Então ele tinha uns terrenos, né, umas terras de algodão, plantações de algodão. E ele, à tarde, né, a gente ia para o algodoeiro, como eu vou colocar aqui, a gente ia, ele colocava um bisaco ali, e nós íamos colher, né? Assim, eu criança, era mais por diversão mesmo. Né? E à tarde, né, ele colocava uma rede na casa e começava a ler uns livros enormes, né? E quando era noite, ele colocava uns tamboretes, não tinha energia, né, fora da rua, e colocava os tamboretes e ele começava a contar histórias, né? E eu ficava curiosa para ver aqueles livros, porque ele tinha muito cuidado, ele guardava muito a 7 chaves aquele livro, mas criança, você sabe, né? Criança pega, né? Eu fui olhar o livro, né, os livros dele, quando eu olhei lá, eu fiquei tão decepcionada, que era mais letras. Você queria ver gravuras, desenhos, né? Eu não sabia ler, né? Eu não sabia ler, eu digo, meu Deus, eu não conseguia ver aquele mundo mágico que pulava, que saía, né, ali à noite. Aí o que acontece? Eu fiquei curiosa, mas tanta letra e sai tanta coisa aqui, então eu vi esse mundo mágico das letras, então isso fez eu me apaixonar. Então, eu devo ao meu avô esse amor à leitura, à contação de histórias, e eu fui assim, feito uma traça, comendo tudo, sabe, que era ali pela frente. E o amigo aí falou sobre a série Vagalume. Gente, eu devorei a série Vagalume. Tá vendo? Todas. Eu devorei a série Vagalume. Gibis, eu adorava, né?
E, inclusive, assim, eu acredito que nós somos, né, da mesma geração. Sim, a gente E havia na escola um preconceito com as histórias em quadrinhos, né? Achavam que aquilo ali não tinha valor nenhum, era passatempo, mas hoje a gente vê que é um recurso até pedagógico, né? No letramento literário para a criança, né? Tudo mais. Então, isso é maravilhoso. Então, eu devorei gibi, até os romances açucarados, como Júlia, Sabrina, sabe? Fui devorando. Aqueles livrinhos pequenininhos. Minha mãe lia muito isso aí. E eu colecionava, né? Até quando eu me deparei com Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso. Então foi um livro pesado, né? Assim que eu me deparei, mas o livro mexeu tanto comigo, porque essa virtualidade que a gente tem hoje, conversar, o Machado ele já tinha, né? Quando ele dava em memória, seja em Docasmo, quando ele dá aquela piscadela assim para o leitor, e aí, leitor, o que, é que você está achando? Tal? Aí ele vai, né, conversando com a gente. Aí eu fiz... Exatamente, eu digo, gente, ele está conversando comigo, eu, né, aquela inocência e tal, o autor está conversando comigo. Então aquilo ali fez eu me apaixonar pela literatura e escolher letras, né? Letras, aí daí, né, fui especialização, mestrado, mas assim, vocês falaram, o currículo, né? A questão do currículo, eu falo assim, eu sou muito engajada na cultura, e quando eu coloco aqui, eu não gosto muito dessa coisa de ler currículo, eu fico até meio, né, sem graça, porque assim, eu vejo que na literatura não é o currículo que fala, quem vai falar é isso aqui, né? Sim, tá minha amiga aqui, olha, tem uma amiga nossa aqui, Beth Milanês, gente. Oi, Beth. Ela é cantora, viu? Ela tem uma voz belíssima. Goiás, pode convidá-la. Ela canta músicas em espanhol, né? Músicas latinas. E também é uma grande poeta, viu? Ela está aqui conosco. Obrigada, Betinha. Que privilégio, bem-vinda. É maravilhosa, vocês podem entrevistar. Ela canta que é uma beleza. Ela e os irmãos. Vamos trocar os contatos aí depois. As joias. Bem, então, como eu estava falando, e eu coloco muito assim, essas questões dessas instituições que eu participo, até como uma forma de honrar, né? Eu faço parte da Sociedade Poetas e Desafios, da União Brasileira de Escritores, da ALAM, que é a Associação Literária e Artística de Mulheres, e da UBE, né, já falei, da Academia Internacional Poetics. Eu menciono porque são instituições que eles estão aí na batalha para dar visibilidade, como vocês, né? Como a gente vê essas lives hoje. Gente, isso para mim é um grande bem que se faz aos escritores, ao artista, né? Porque a gente vai ter visibilidade, a gente vai chegar em outras terras, né, em outros cantos. Sim, e a gente não sabe, a gente às vezes não tem nem ideia de onde isso aqui vai parar. Porque isso aqui vai ficar gravado à noite, muitas vezes as pessoas estudam, estão cansadas e tal, mas isso aqui fica gravado e ele vai ganhar o mundo, ganha o mundo, né? E eu lembro que, como eu sou apresentadora de live, então eu apresento a live, faço, legal. E tá lá, live do Brasil e pronto. Me inscrevi na sua live. Pronto, depois assista, viu, gente? Depois eu vou entrevistar vocês. Eu tava aqui. Vai ser um prazer. Então, para você ter uma ideia, né, da dimensão disso, eu escrevi um poema, Resistência, que eu coloquei aqui, depois eu usei a construção desse livro, e esse livro foi parar nos Estados Unidos, numa universidade. Foi numa antologia do Mulherio das Letras, que eu participo também do Mulherio das Letras, depois eu falo desse movimento, e foi uma antologia pela Vanessa Vaton, lá de São Paulo, e uma professora da Universidade Americana, né, ela é brasileira, mas ensina na nossa universidade, e aluna, dentre 20 poetas, se não me engano, ou 10, ela escolheu o meu poema. E ele foi traduzido e ela fez. E esse livro até eu mandei de presente para a Cris Lírica. Então hoje a aluna está fazendo mestrado e montando. Então assim, a gente não sabe, voa, isso aqui voa, e a gente não sabe, né? A gente está fazendo a nossa parte. Bem, como eu construí esse livro, né? Na realidade, esse livro eu posso dizer, Flor de Algodão, que ele é um livro, uma colheita, né? Eu
Geralmente, assim, eu tenho um livro solo, que é o Rendas e Fendas de Poetrix, depois eu falo o que é o Poetrix. Sim. E eu disse, eu vou agora reunir todos os meus poemas, porque eu escrevi muito em antologias. Então, antologia do Mulherio das Letras de Portugal, da Suíça, que mais? Quase todo o Brasil, né? Então, veja que isso é bom, essas antologias também, porque você está dentro de um coletivo, né? O Ciranda Poetrix está aqui presente, viu, gente? O Ciranda Poetrix é de São Paulo, lá né, de São Paulo. O coordenador é Lorenzo. Obrigada aí pela presença, né? Muito bom. Que legal. Então, então meus poemas estavam todos espalhados, né? E também eu escrevo contos, também que estão espalhados em várias antologias. Tenho contos também que estão na Biblioteca de Lisboa. Eu falo isso porque até como forma de incentivar, vamos participar desse movimento, vamos participar dessas coletâneas, porque há pessoas engajadas de divulgar o nosso trabalho, e há um projeto, né, da lusofonia, que é exatamente de divulgar a língua portuguesa na Europa. Então, o Mulherio das Letras de Portugal tem esse objetivo. Tá? Aí você tem o prazer, porque é uma honra para nós que escrevemos, de repente saber que um poema seu está numa coletânea que está lá na Universidade de Lisboa, né? Um livro seu que está... Eu tenho um livro bilíngue, que eu agora vou participar, que é da Bienal Internacional, lá de São Paulo. Eu vou participar pela editora Helvétia, que é um conto que eu escrevi bilíngue em português e francês. Aí tudo isso são conquistas, maravilhoso, assim, e você paga um preço, né? Você paga um preço para poder se chegar, você tem que estudar muito. Mas vamos lá, o Flor de Algodão. Então, o Flor de Algodão é isso. Essa colheita, né, que eu fiz, eu disse, não, vou pegar meus poemas que estão em determinadas antologias e vou colocar no livro solo. Mas também tem poemas inéditos, muitos poemas inéditos. Como ele foi, assim, digamos, um livro que eu reuni vários poemas, então tinha uma temática, né? Assim, que geralmente um livro ele passa por uma temática, então aqui são diversas temáticas. Então, como é que eu resolvi essa situação? Eu disse, eu vou dividir ele em 4, 5 sessões. Então, ele começa com Labirintos da Memória, né? Que exatamente são os poemas que remetem à minha infância, remete às memórias afetivas da família, e eu digo assim, é como se fosse uma casa-livro, né, que eu coloco aqui, porque muitas dessas pessoas que eu falo aqui nesse livro já partiram, né, para a eternidade. Eu perdi também essa pandemia, infelizmente, eu perdi muitas pessoas, em torno de 5 pessoas da família, um grande amigo, e aqui eu homenageio eles, eu dedico este livro a eles, né. Então, é uma forma de eternizar essas pessoas, né? Através da literatura. Então, Labirinto da Memória, que eu tenho, aí eu tenho o livro Colheita, eu vou até ler para vocês verem como ele inicia. Sempre é a apresentação em vários, né? Tá. Vamos ouvir. Colheita. Na minha infância, meus avós possuíam plantações de algodão em Baraúnas, terras potiguares. E criança colocava um bisaco em mim. Juntos íamos para a colheita. Havia momentos em que eu confundia os flocos de algodão com os cabelos branquinhos dos meus avós. Esses, os primeiros fios que estavam sendo tecidos na minha vida, na minha memória. Então, esses, né, o algodão, que é exatamente esse aqui. E o livro, ele tem um projeto gráfico que ele vai passando aqui a flor. Não, né, tá lindo, o algodão. Ele vai passando aqui, é como se ele vai tecendo toda essa minha travessia existencial e literária. Né? E perfeito. Nesse Labirinto da Memória, então, assim, eu dedico a tios, avós, porque eles foram, assim, pessoas que, além de me dar muito afeto, carinho, uma formação, por exemplo, meu avô me deu essa formação literária, os meus tios foram uma formação musical, né, os pais dos meus
os irmãos dos meus pais. Então, eu, criança, já curtia Dona Irã Barbosa, Demônios da Garoa, Nelson Gonçalves, né? Aí eu já tinha um tio da parte da minha mãe, que era mais jovem, ali dos anos 70, rebelde, cabelão, né? Comunista. Aí curtia MPB, rock, eu já curtia, né? A Baby Consuelo, Gal Costa. Então, quer dizer, eu fui assim, privilegiada, né? Nesse sentido, né? Tá no DNA, então, essa arte de vocês. É só família de gente, escritor, cantor. Que show, mulher! Eles eram agora meus tios, cada um tocava um instrumento, eu achava a coisa mais linda do mundo. Cada um tocava instrumentos, né? E eles eram daqui de Acari, aqui que é Seridó, que é um celeiro de poetas e escritores aqui, né? Para quem não conhece, vocês são de longe, né? Tal. E eu tenho aqui o Lagoa do Jiqui, que é onde eu vinha passar as férias. Eu não vou ler todos, porque, né, são muitos. É muito, não, você tem que deixar aí onde é que a gente encontra esse livro, gente. Tem até uma pergunta aqui, ó. Spoiler que chama, não dá, né? Você ainda vai lançar ele, é verdade, gente. Aqui é um pré-lançamento? Eu já lancei. Sim. Não, eu lancei ele, assim, aí os lançamentos, né? Eu vou só falar, terminar. Pronto, eu falei que é Labirintos da Memória, depois vem Alumbramentos, né? Porque aí eu falo desse meu olhar, porque eu acho que a literatura, a poesia, ela redimensiona o nosso olhar. A gente faz, e eu gosto muito do Poetrix, do Haikai, né? Que é exatamente muito ligado, o Haikai é muito ligado à natureza, e foi através do Haikai que fez com que eu tivesse essa sensibilidade no olhar, né? Você olhar a chuva que cai, as folhas, né? Um tapete coberto, né? Daquelas folhas, né? De jambo, de bugavilha, essas coisas que tem pessoas que, para elas, ali tá sujando a calçada. Mas que para mim não, aquilo é poesia pura. Então, muitas vezes eu tô aqui, tem um janelão aqui de vidro, chove, e eu estou vendo poemas concretos, então é coisa de doido mesmo. A mente não para, né? Não para, e esse olhar que me faz feliz, né, que me faz, apesar de, eu faço com Clarice Lispector, prosseguir, né, porque o que a gente viveu, esses tempos áridos, a gente aprendeu a se reinventar. E até essas lives que a gente faz foi uma forma de reinvenção, né, de seguir, de prosseguir, e levar coisas boas, a levar alegria. Quantas alegrias vocês têm levado para as pessoas, né? Com suas lives. Então, aí, esses alumbramentos, esses olhares sobre o mundo, apesar de, vamos celebrar a vida, vamos nos reinventar, né? Tem teceturas, que são um conjunto de poemas que eles são mais metalinguísticos. Eu falo sobre o próprio ato de tecer, de escrever, né? O que é, como escrever. Tem uma parte que é dolorosa, que é as ausências, né, as perdas, as faltas, mas assim, eu nunca procuro deixar aquela coisa down, assim, eu procuro me reerguer como a fênix, né? E para mim eu acho que a poesia é a fênix que nos levanta das cinzas e faz a gente prosseguir. E por último, amanhecências, né? Porque é um novo amanhecer que todos nós estamos querendo. Então, o livro ele é dividido nesses cinco questões, e que tem esses títulos, e para cada título eu coloquei epígrafe, certo? Sim. Eu fiz o primeiro lançamento dele, eu fiz em São Paulo, foi no período da Semana de Arte Moderna, eu estive lá em janeiro, fiquei até fevereiro. E eu conheci lá o professor Albérico Rodrigues, ele é ex-professor da USP e ele já deu aula também na universidade fora do Brasil, e ele vendeu tudo e veio embora para montar um espaço cultural. Ele é apaixonado pela literatura. E eu conhecendo, né, a Vila Madalena, né, conhecendo a Boemia, e eu passei nesse espaço, eu disse, que espaço maravilhoso. Aí me deu aquela loucura. Eu disse, gente, esse espaço é maravilhoso para eu lançar meu livro. E a gente vai uma amizade, assim, que eu tenho essa facilidade, né, de chegar e fazer amizade e tal, isso é muito bom. E a gente marcou, vamos fazer o lançamento. E foi, assim, maravilhoso. E eu participei também na oficina de Oswaldo de Andrade com o Ciranda Poetrix, que está nos assistindo.
O Lorenzo, ele é muito engajado, né, que é o nosso coordenador, e nós, foi com essa coletânea Resistir, que eu participei, né, da Semana de Arte Moderna, na oficina Oswaldo de Andrade, e também com a Ciranda Poetrix, certo? Depois, há pouco tempo, houve outro lançamento, que é o Lança Livros aqui da SPVA. Foi uma festa maravilhosa. E em breve, em maio, próximo mês, eu vou estar no Festival Literário. Sensacional o nome. Eu vou fazer o lançamento lá do livro e também fazer uma oficina de livros cartoneiros, que é isso que eu ia falar para vocês. Então, gente, assim, graças a Deus, o livro está sendo muito bem vendido, porque geralmente, assim, a gente vende nos lançamentos, né? Sim. Mas assim, graças a Deus, eu não paro de receber, assim, pedidos. Giovânia, manda o livro. E o pessoal já vai passando o Pix, eu digo, o negócio tá bom demais. Show de bola, minha irmã. E o pessoal, o retorno está sendo maravilhoso. Você está vendendo ele diretamente? Diretamente. Ele está sendo vendido na livraria Manibu, aqui em Natal, que é uma livraria do escritor Aloysio Azevedo, que que ele hoje é o atual presidente da UBE, da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte. E é uma pessoa super engajada e, assim, sempre tem eventos culturais, né? Ele valoriza muito os autores potiguares. E também ele está sendo vendido no espaço cultural, na livraria da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Tem muito ponto bom de venda lá, na livraria. E também lá no espaço cultural, que é livraria, sebo, biblioteca, lá em Pinheiros, com o professor Alberto Rodrigues, né, no espaço cultural dele, que fica em Pinheiros, ali na Vila Madalena, por ali. Então, quem for para São Paulo, compra lá, quem for para Natal, compra aqui. E também, assim, eu estou diretamente comigo. Então, diretamente comigo é do privado. Aí a pessoa me dá o endereço e, olha, você pode depositar na minha conta, ou se não, passa um Pix. E, graças a Deus, as pessoas estão comprando e estão dando um retorno muito bom, que isso é importante, né? Para mim, importa não é só comprar, mas também esse retorno. Dizer, Giovânia, que livro maravilhoso. Né? Hoje até um amigo meu, eu já trabalhei na Secretaria de Educação por muitos anos, como formadora de professores, de língua portuguesa. Né? Tem que ser. Aí o que acontece? Aí o amigo olhou para mim e fez, Giovânia, não parece que você escreve esses poemas. Eu digo, por quê? Porque você é tão agitada, você é tão assim. E é uma leveza tão grande nos seus poemas, eu fiz, mas talvez seja esses poemas. Exatamente. Me salve do João Machado. João Machado, gente, tem umas pistas daqui, viu? Eu acho que é isso. Eu acho que você coloca tudo isso que você tem, né? Está escondido aí em essa eletricidade toda dos seus poemas. Mas ele diz que é muita leveza, calma. E eu aprendi isso com a poesia, né? A Betinha está dizendo que caiu, mas voltou. Ainda bem, Betinha caiu, mas levanta sempre. Pois é, então é isso, gente. Então, assim, esse livro, eu sou muito autocrítica, viu? Você falou a questão do professor de português, e eu pensei assim, quando eu fiz letras, eu fiz por causa de literatura. Eu fiquei entre psicologia, letras, mas como eu era muito apaixonada pela literatura, não sei nem quanto é o tempo, vocês digam, viu? Porque quando eu começo a falar, a torneirinha aqui abre. Então. Aí, que bom. Diga logo, olha. Fala mesmo, depois vai pro YouTube, e aí a gente fica lá, para quem quiser assistir, né? Não, mas eu não vou cansar, não, porque senão eu canso também, aí ninguém quer mais assistir, né, a live, né? Fica cansativo. Você bem tranquilo. A gente faz cortes. Aí o que acontece, gente, estava falando, agora eu me perdi no fio da meada aqui. Eu estava falando, agora eu esqueci mesmo, sinceramente. Ai, pai, 3 cabeças, nem eu lembro, hein, gente? Mas eu acho que foi isso, essa questão de ser professor. Sim, eu lembrei. Isso. Essa questão de ser professor, aí eu fiz letras e, como eu gostava muito de escrever, sempre tinha esse intuito de escrever, né, por causa daquela herança lá do meu avô, e eu pensava que ia ser fácil. Gente, quando eu fiz letras, eu comecei a ler
eu devorei também os livros. Devorei Dostoiévski, devorei Machado de Assis, devorei Clarice Lispector. Aí eu fiz, danou-se, como é que eu vou escrever agora? Depois que eu li essas feras. Então, a Ângela Ferreira de São Paulo, poeta, está aqui também, faz parte de várias academias, viu, gente? Poetrista também, que maravilha. Quem eu tenho aqui, né? Vamos honrar essas pessoas, né, que estão nos assistindo. Perfeito. Sim, sim. Aí o que acontece? Eu dei um bloqueio, eu digo, meu Deus, eu li Carlos Drummond, eu li Lígia Fagundes Telles, e agora, né? Mas depois eu percebi, né, eu vi que a questão da escrita, ela parte de quê? Da singularidade de cada pessoa, de como a gente vê o mundo. Então, assim, tem que vir novas pessoas, né? As gerações passam, os escritores, eles morrem, mas a obra dele fica. Mas tem que haver uma continuação para que a gente escreva o nosso tempo, né? Esse tempo que a gente vive e que nos faz, né? Que nos faz. Então, quando eu compreendi isso, né? Que você tem voz. Então, a literatura, eu amo a literatura porque ela nos dá voz e vez, né? Quando a gente vive dentro de uma sociedade como a nossa, que é excludente, né? Que nos quer silenciar, e que a gente pode dizer assim, não, eu tenho vez, eu tenho voz também, eu sou importante, né? Então eu tenho meu espaço, eu posso ter meu espaço. É por isso que eu sempre batalhei minhas coisas, eu nunca, muitas vezes estão dentro de, digamos, de fundações de cultura, ou isso, aquilo, eu nunca usei a máquina, né, a meu favor, a máquina do poder a meu favor, eu sempre fui contra isso, eu sempre batalhei as coisas pelo meu esforço, né, até esse livro mesmo, eu banquei sozinha, eu paguei e tal, entendeu? Mas assim, eu gosto dessa coisa, dessa garra, disso aí. Então, assim, a literatura, por isso que eu sou apaixonada, por exemplo, pela Conceição Evaristo, né? Porque ela é uma mulher negra, né? Uma mulher que, ela, na sua literatura, ela fala das suas origens, ela dá voz àquele, né, de onde ela veio, ela é tipo assim um porta-voz mesmo, então a gente precisa disso, né? Sim. E hoje a gente vê muitos movimentos aí, como por exemplo o movimento Mulherio das Letras, porque surgiu, porque se percebe que se a gente for fazer um estudo da literatura, os homens são muito mais lidos que as mulheres, né? Sim. Até eu mesma, quando eu fui fazer um autoexame, se a gente vai ver aí na nossa estante, tem mais homens do que mulheres. Então, o movimento Mulherio das Letras, ele surgiu como empoderamento da escrita feminina, né? Então, isso é importante, porque que haja agora, isso, que as mulheres sejam lidas. Sim, mas eu acho que agora isso vai melhorar cada vez mais, porque antigamente era uma outra educação, né? Hoje as mulheres são mais estudadas até do que os homens, né? Estão cada vez se projetando cada vez mais, tem mais interesse, inclusive, pelo estudo do que os homens, né? Que eu fico até entristecido, né, por ser homem, mas eu acredito que ficou muito defasado também do passado, né? Eu acho que poderia ter sido se a gente tivesse evoluído mais rápido, poderia ter sido uma colaboração muito maior entre os dois aí, né, para poder a gente não estar passando por que a gente passa hoje, né? Mas essa questão da mulher não foi tanto assim, digamos, o interesse de estudar ou não, foi toda uma época de repressão mesmo, né? Porque, por exemplo, era outra coisa, no século XIX, eles tinham, às vezes a mulher não podia estudar para não mandar cartas para o namorado, né? E essa coisa. Hoje e ela mais, podia... estudam bastante, estudam mais, gostam mais de estudar. Né? Eles têm mais espaços, né, nas academias, nas universidades, né? Se bem que tem países que não. Por exemplo, a gente viu o caso de Malala, né? Aquela luta que ela teve pelos estudos, para a mulher ir para a escola ter o direito. Então, tem muita coisa, em muitos países ainda, muitas culturas ainda repressoras. Então, assim, esse movimento foi nesse sentido. Bem, quanto à live, gente, foi um momento assim... Eu nunca me vi apresentando live, eu era tímida, nunca me vi, eu digo, meu Deus do céu, eu fui convidada exatamente para
ser entrevistado por uma amiga minha que apresentava live, né? E a gente batendo papo com literatura, ela fez, Gil, você tem um conhecimento bom de literatura, olha, faz um canal para você na live. Eu digo, mulher, não faça isso comigo não, eu disse, né? Não faça isso comigo não, porque eu não me vejo apresentando live nem nada. Aí, de repente, um dia bateu assim, eu disse, não, vou fazer uma live, né? Aí comecei planejando, aí saiu a Live Mix Brasil, e foi uma forma de me reinventar na pandemia, porque eu estava assim, terrível mesmo, com tantas perdas, né, eu vivia sob boletins médicos, né, e aquela coisa toda, e em muitos casos eram fatais. Então a Live Mix Brasil fez com que eu pudesse, assim, soltar a voz, conhecer pessoas, estar ali, e sempre quando eu estava apresentando a live, durante o período de pandemia, eu disse, ó, gente, faz de conta que aqui é um botequim, faz de conta que aqui é uma bodega, e vamos conversar. Eu não gosto muito dessa coisa engessada, né? Dessa coisa muito cerimoniosa, quando é de doutor, de mestre, a coisa acadêmica, eu acho que fica muito engessado. Eu acho que o bate-papo mesmo, e quem fala por nós é o livro, né? É a poesia. Então a Live Mix, ela me ajudou nesse sentido também de ter voz, entendeu? Ajuda a gente, né? Nessa comunicação, dessa interação. E, assim, eu disse a Live Mix, assim, vai ser, eu vou entrevistar, a loucura, vou entrevistar poetas, escritores nacionais e internacionais. Aí eu queria ser mais internacional. Perfeito. Mas foi uma beleza, eu consegui, se bem que internacional é complicado, fuso horário, língua, né, tudo, mas a gente conseguiu. E assim, gente, o Poetrix, vocês sabem o que é o Poetrix? Vocês? Não, por favor, conta um pouquinho o que é Poetrix. Tá, Zó. Então, o Poetrix, né, toda vez que eu chego no lugar, o pessoal pergunta, mas o que é o Poetrix, né? Em síntese, o Poetrix é um terceto, né, tem 3 versos, e um título. O título é obrigatório, né? Porque ele pode ser o complemento do terceto, ele pode ser a síntese do terceto, certo? Você complicou tudinho pra mim aí, minha irmã. O que é terceto? Oh, meu Deus! Terceto, né? Tercetos são poemas de 3 versos. 3 versos. Obrigada. Bom, o Haikai, né? O Haikai só tem 3 versos, né? Porque o Haikai antes foi considerado já o menor poema do mundo, porque eram 3 versos. E não tem título, Haikai, né? Se bem que quando chega aqui no Brasil, né, tropical, aí o pessoal, o Paulo Lemis, que muda, tem uns que tem títulos, não. Mas, assim, o Haikai, ele está muito ligado à natureza, né? Aquela questão do Kigo, do Kigo, que é uma estação tal, de contemplação, ele é como se fosse fotografar com palavras. Já o Poetrix, eu acho que ele é mais livre, ele nos dá mais liberdade, porque a gente pode escrever até 30 sílabas poéticas, né? Dentro desse terceiro de 3 versos, nós temos um espaço maior de sílabas métricas, até 30 sílabas métricas. Para quem não gosta de língua portuguesa dessa aula, é complicado, né? Mas eu acho que é melhor ler, né? Olha, eu acho assim que antes as aulas de língua portuguesa, de literatura, era muito aquela coisa de historiografia, né? Das escolas, das métricas. Então é melhor, eu acho que hoje é degustar o poema, é saborear a palavra, eu acho que é muito mais gostoso. Então eu vou ler aqui, deixa eu pegar aqui só para vocês terem uma ideia, eu mostro, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Ai. Gente, sejam todos bem-vindos enquanto ela encontra aí. Tá. É que eu queria colocar um bem bonito aqui para vocês. Tá? Eu vou falar do meu. Eu vou terminar para o meu mesmo. Sim, tá aqui Gilvânia, né? Tá aqui Gilvânia, eu faço parte desse aqui. Então eu coloquei aqui um Poetrix que muitas pessoas gostam, inclusive virou até máscara, né? Colocar nas máscaras, que é o Ritalina, o título. Diz assim: Maria vai com outras, eu vou ali reinventar-me. Então tá aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem que ser visualizado. Então ele tem um título, né? E como ele é resistir,
teve um duplo sentido essa antologia de resistir, de se reinventar, como também de resistência, que foi também a resistência a todo esse governo, né? Esse retrocesso que houve, essa onda de fascismo que a gente passou. Então, essa antologia veio com esse propósito também. E eu coloquei aqui, pandemia e pandemônios. Quase todos lavam as mãos, uns com água e sabão, outros com sangue. E daí? Então, veja que em 3 versos a gente pode dizer muita coisa. Então, o que define a poesia minimalista é dizer o máximo com o mínimo de palavras. Né? A concisão, a síntese. Né? Vou ler só mais um para... Oi? Fazer pensar com o mínimo de palavras. É verdade. É. Um eu fiz aqui, que eu homenageei também muitas mulheres, eu fiz para Marielle. Elas por elas. Sementeira. Margaridas, beneditas, rosas. Brotarão, Marielles. Né? Então aqui a Margarida, aquela, né, que também faleceu, que foi morta, né? E a Benedita da Silva, Rosa Luxemburgo. Então, o Poetrix tem toda essa inferência, né? Tudo mais. Então, para concluir, eu fiz o Moeder africana, que Moeder quer dizer mãe em africano. Navio tumbeiro, das vestes, acalanto materno. Bonecas de ninar, a Baiomi. Então... eles são, né, aqui é o Poetrix. E, plena pandemia, eu recebi um convite, que é do inventor, né, que batizou o Poetrix, que é o Goulart Gomes, que é um poeta baiano. E, em plena pandemia, ele criou a Academia Internacional Poetrix, e eu me tornei imortal, fiz graças a Deus. Maravilha. Eu disse, Goulart, você é maravilhoso, que em plena pandemia a gente se tornar imortal é maravilhoso, que né? Legal, né, menina? E eu escolhi como minha patrona a Helena Collodi, que é considerada a pioneira da poesia minimalista no Brasil. Porque quando a gente fala em poesia minimalista, todo mundo lembra de quem? Do Paulo Leminski, lembra do Milor Fernandes, do Guilherme de Almeida. Mas a Helena Collodi, ela ficou no esquecimento. Ela foi uma grande amiga do Paulo Leminski, uma das conselheiras dele, né? Ela é do Paraná também. E quem quiser conhecer a poesia da Helena Collodi, conheça. Ela tem poemas minimalistas belíssimos, né? Também hoje nós temos a grande Alice Ruiz, que é a esposa do Paulo Leminski, inclusive ela está no meu Face, de vez em quando eu entro em contato com ela, tudo isso, então, maravilhoso. Então, o Poetrix é isso, gente, é uma poesia minimalista, você dizer o máximo com o mínimo de palavras, e assim, a princípio também as pessoas têm resistência ao Poetrix, porque nas escolas, infelizmente, o ensino da literatura ainda é muito tradicional, está mudando, claro, mas a gente vê muita coisa tradicional, principalmente nos livros didáticos, né? As pessoas acham que poema tem que rimar, poema tem que ser longo. Pode ser, nós vivemos na pós-modernidade. E na pós-modernidade nós temos toda essa liberdade para escrever do jeito que a gente quer. Ou poema longo, soneto, poetrix. Agora a gente não pode julgar se isso é ou não é poesia por causa do tamanho, né? Não é por aí o caminho. Então é isso. Bem, você quer fazer mais alguma pergunta? Mulher, eu acho que eu quero agradecer, porque eu tive uma aula aqui com você, viu? Oh my God. Mas deixa eu só terminar falando do livro Cartoneiro. O Cartoneiro sim. É um livro, Cartoneiro vem da palavra cartão, né, do espanhol. Sim. E foi um movimento que começou em 2003 com a crise econômica e muitos escritores não podiam publicar, as editoras, né, estavam embaixo, tudo. Então foi um movimento de resistência também. Então eles começaram a confeccionar o próprio livro e faziam com capas de papelão, que era cartão. Então esse movimento se expandiu por toda a América Latina
E aqui no Brasil é um país que acho que onde mais o livro cartoneiro ele pegou mesmo, entendeu? Principalmente aqui no Nordeste, em Pernambuco. Nós temos a editora Chita, que é só feita com Chita, certo? E o que é bom do livro cartoneiro, porque ele dá um empoderamento também. Por exemplo, tinha os recicladores, que antes eram chamados catadores de papel, né? Quando as editoras geralmente faz essa corporação para comprar o papelão com eles, e muitos participam, porque a capa, né, ela tem que ser única, o miolo é o mesmo, digamos, eu vou fazer esse livro cartoneiro, então os poemas são os mesmos, mas cada capa é única, é singular, porque é aquela ideia de ser contra aquela produção em série da indústria, entendeu? Mas, assim, são livros belíssimos, vocês podem encontrar a editora Vento Norte Cartoneiro, a editora Mariposa, você vai colocar editoras cartoneiras, vocês vão ver que maravilha. Então, agora em maio eu vou estar dando essa oficina, né? Que eu comecei, eu fiquei apaixonada pela oficina cartoneira, que foi um dos resultados do meu trabalho no mestrado, que eu fiz com os alunos. E uma coisa que me surpreendeu muito quando eu fui dar essa oficina no Museu Câmara Cascudo, não ia dar tempo, a menina disse, olha, Giovanni, não vai dar tempo pra você fazer e tal, a gente vai cancelar. Não, tudo bem. Aí correram as mulheres, vieram assim pra mim e falaram, não, mas eu só vim aqui para fazer essa sua oficina, inclusive eu estava dormindo ali no banco esperando terminar de tinha fila de espera lá hoje. Ai, veja que coisa linda. Eu disse, não, vamos sim, então vamos fazer. Aí ajeitamos lá as mesas, fizemos, e depois eu descobri que aquelas mulheres, gente, faz parte de um projeto belíssimo, que é o Transforme. Elas trabalham com presidiárias, né, com mulheres prisioneiras, e que elas estavam fazendo com essas mulheres, elas fazem artesanato, e também as prisioneiras estavam escrevendo relatos da vida delas, memórias da vida delas, relatos. E elas iam fazer o livro com a capa cartoneira, e foi exatamente o que ela tinha feito na minha oficina. Aquilo ali para mim foi uma benção, assim, foi uma coisa maravilhosa, né? Um trabalho social muito bonito. Isso foi no final de 2019, mas aí veio a pandemia, eu não sei como é que está, depois eu vou procurar. Mas é isso, gente. Quem quiser adquirir, pode adquirir comigo, tá certo? E dessas livrarias. Mas o livro está muito bonito, pode comprar, porque assim, eu sou muito autocrítica, viu? Eu parei um livro, aí eu tive depressão pós-parto. Não quero nem ver esse livro. Quero não. Aí meu amigo, deixa o bom, o livro tá ali. Não, eu tive depressão pós-parto mesmo. Então não quero ver, até hoje eu não quero ver o livro. Mas aí, parei esse daqui, eu tô amando esse menino aqui. Essa minha menina, né? Eu vou dar algodão. É isso aí, gente. Isso, né? Então, é isso, gente. Poesia é isso, né? Agora, só pra... Deixa eu ver aqui. Aqui tem muita coisa. Tem sobre a mulher, né? Tudo mais. Só para terminar aqui... E você falou da Diana, né? A Diana maravilhosa, inclusive ela já foi, um dos livros dela foi finalista do Prêmio Jabuti, maravilhosa, né? Eu escrevi aqui, transfiguração, tem muito dessa coisa de superação, né? Pandemia. Transfiguração, em meio ao caos, a dor, a falta, faço-me rochedo. No alto dos penhascos, a luz diáfana atravessa-me, fusão. Sou céu, mar, ar, asas. Né? Então, só vou terminar aqui lendo esses poemas. Ampuleta. Sim. Fino corte, ferida aberta, bisturis do tempo, escaras na alma, placentas, sementes, luas, iluminuras, mortes, renascimentos, abismos de silêncios insondáveis. Né? Uau! Que lindo, Giovanni. Olha, esse é o olhar, tarde na praia. Isso foi verdade. Eu vi essa... Estava na praia, de repente, eu adoro gaivotas, né? Então tá, tarde na praia. Revoada de gaivotas, rendas brancas, balhado de areia e ondas. Então, meu olhar via era rendas brancas no céu,
era um bailado, a areia e a onda, lá para mim era um bailado ali com a areia, com a onda, é essa coisa assim, bem gostosa de se ver, né? Isso é que eu acho que faz a poesia, né? E assim, a gente usa a natureza, a criação de Deus, né, Giovânia? Tudo, do dia a dia, a gente tira as ideias, né? É verdade, mas é das nossas vivências, né? É das nossas vivências, da natureza, então a gente tem que estar muito atento. Então, eu sempre, como professora, educadora, eu digo que tem uma educação da acessibilidade, que Rubem Alves falava muito nisso. A educação da acessibilidade, a educação do olhar. Eu imagino se cada profissional fosse um poeta, esse mundo seria mais humano. Eu acho que não haveria guerras. Não haveria guerras. Né? Porque eu não acredito que um poeta teria coragem de apertar uma bomba, não. Sabe? Eu profunda, né? Eu acho muito complicado isso. Então eu digo sempre ao meu aluno que a literatura, e muitas vezes querem se tirar a literatura, querem se tirar a filosofia da escola, também eu tenho essa preocupação como educadora, e são disciplinas, né? E, por exemplo, como o Edgar Morin, ele defende, né, que a educação para o futuro, os 7 saberes, né, quando ele coloca, que o que deveria ficar, né, era o quê? A literatura, as artes, a filosofia, porque são o que fala da condição humana, né? E eu faço agora como o teórico Todorov, que disseram assim, se me perguntaram por que eu amo a literatura, porque ela me ajuda a viver. Então, a literatura, ela me ajuda a viver. Então, que se cada um descobrir, né, esse papel, essa função da literatura, nós vamos ter mais leitores. Mas aí, como você falou, cabe também, aí eu falo como educadora, porque eu trabalho também na biblioteca como mediadora, né, de leitura, eu sou mediadora, formadora de leitores. Mas aí cabe também, essas crianças também precisam da mediação do professor, né? Não é só largar o livro na mão do menino, mas vamos mediar essa leitura, vamos criar condições, né, para que eles curtam, eles consigam enxergar algo belo ali, porque às vezes ele vem de um lar que não tem esse letramento, né? Então a escola precisa trazer esse papel, né? Então, assim, as minhas frentes são muitas, as minhas bandeiras, sabe, gente? É educação, é leitura, é tanta coisa. Mas, assim, maravilhoso estar com vocês. E viva a poesia, né? Que a gente possa prosseguir, né? Sempre, sempre. Tá certo. Uma das coisas, assim, aí eu vou dizer, além de poesia, o que eu mais amo, depois da literatura, é viajar. Viajar. Fechou. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um poema aqui que fala da Suíça, que fala de Amsterdã, que fala de tanto canto. Deixa eu ver se eu pego para terminar esse poema, porque senão... Aí eu já faço até em homenagem aí nesse viajar baratinho, que eu gostei dele, viu? Pois é. Vamos fechar os pacotes com esse rapaz aí que... porque o negócio aí tá bom, viu? Eu digo, pronto, né? Deixa eu ver se eu encontro esse, né? Então, para adquirir essa obra sua, Giovana, a gente pode seguir você, né? Pode estar falando diretamente no direct, né? Ou tem seu contato ali também, né? Nas redes sociais. Porque essa obra, ela tá online? Tem aí online? Audiobook ainda não, né? Só mesmo físico. Só livro impresso, impresso, né? Sim. Então eu fiz aqui fissuras, porque uma vez que eu estava olhando para as paredes da minha casa, eram paredes nuas, eu não colocava fotos, entendeu? Eu digo, nem foto, porque geralmente aquelas casas, aquelas fotos são meio diferentes, aquelas fotos, aquelas árvores genealógicas, né? O pai, a mãe, o avô, tudo. Eu tenho nos livros, nas paredes não. Aí eu fiz nessas paredes tão nuas, aí eu fiz fissuras. Paredes nuas, sem árvore genealógica. Paredes em fuga, tela do mundo. Alpes suíços, Torre Eiffel, flores de Amsterdã, trem-bala, atravessa campos de girassóis. Minha casa é um livro cheio de incômodos, inquietações. Paredes brancas, folha poema. Silêncios incrustados nas fissuras do tempo. Então, a minha parede era esse poema onde eu já fui, né, para a Suíça, para a Alemanha. Então, é uma das paixões mesmo é viajar. Então, acho que a literatura, viajo através da literatura e também gosto de conhecer o mundo, viu? Sensacional.
E Daiane, você encerra aí para nós, por favor. Sim. O conteúdo vai lá pro YouTube, a gente vai editar, vou colocar índice direitinho por cada assunto que a Giovânia falou aqui, pra gente vai ficar fácil das pessoas poderem localizar. Vou fazer alguns cortes também, assim que for possível, né? Certo. As edições. E vou mandar depois o link para você também, Giovânia, para você poder baixar. Ótimo, ótimo. Porque eu participo de vários grupos, viu? Vou mandar para todos os grupos, tá certo? Tem que eu formatei direitinho no formato do YouTube, né? Naquele quadradinho, né? Isso. Coloco aí no seu privado o link. Você consegue baixar ele no seu computador e usar da forma que você divulgar. Tá Melhor, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigado. Olha, eu agradeço demais, vocês são maravilhosos, foi um bate-papo, eu gosto assim, a coisa mais, sabe, leve. bem zen, né? Bem zen, né? Eu gosto de leveza e flor de algodão é uma pluma de poesia e vocês também são verdadeiras plumas. Ô, gente, gratidão. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Daiane, obrigada. Eu que agradeço, agradecer muito a Emanuel também pela indicação. Boa noite para vocês, tá bom? Até mais, Will. Um cheiro aí, cheiro nordestino pro povo do Goiás. Menino. E um abraço bem apertado para você. Fica o convite, tá bom? Tá joia, tá, obrigada. E agradeço Goiás, a todos Goiânia. que estão aqui presentes também, tanto meus amigos quanto os seus, e a gente vai, né, passando. Isso, né? Divulgando, né? Disseminando essa obra maravilhosa. Prazer, viu? Gratidão te conhecer, tá bom? Igualmente. Eu acho que o Emanuel não estava online hoje, que eu mandei o convite e ele não viu. Mas vai ficar gravado, depois a gente manda para ele também. Eles assistem depois. Então tá, minha irmã. Um grande abraço, prazer, viu? Até mais. Igualmente, tá. Tchau. Tchau. Quiser sair aí, pode. Deixa eu finalizar aqui. Tá, gente, muito... Você consegue? Eu vou aprender a sair, senão eu vou ficar presa aqui. Oh, meu Deus, vai não. Eu acho que eu te tiro aqui. Deixa eu ver. Já saiu. Aí, conseguiu. Ah, gente, que legal. Olha só essa aula, né? Com essa escritora Giovânia Machado, gente. Vai ficar gravado, né? Vamos editar depois o Wilson e vamos colocar lá no nosso canal, o Desinformados, né? E manda aí para os seus amigos, né? Quem não pôde assistir aqui conosco ao vivo. E é isso, gente. Sempre aprendendo muito. Desinformado, hein? Esse nome não tem nada. Grande abraço para vocês e obrigado pela companhia de cada um aí. Uma boa semana também. Até mais.